Bom dia, nós vamos iniciar a parte 4 do nosso mini curso de Biofísica de Membranas e vamos começar com uma pergunta que está representada aqui abaixo. Qual é a máxima energia que pode ser extraída da expansão isotérmica deste gás? Então vocês vejam que esse gás está inicialmente confinado a uma parte inferior da caixa, um volume relativamente pequeno, e nós já vimos que esse gás tem o potencial, tem a capacidade de fornecer uma certa energia na forma de trabalho útil, por exemplo, levantando pesos. Uma outra forma de trabalho muito útil e muito importante para a nossa vida é aquilo que nós vimos no vídeo passado, girando, por exemplo, o rotor da ATP sintase na membrana interna da mitocôndria. Então, para responder essa pergunta, nós vamos ter que discutir um pouco o conceito de energia livre do gás. Ou seja, nós já vimos que a definição de energia livre, agora eu não vou conseguir provavelmente achar a nossa formulinha, mas já achei. Então, pela definição de energia livre de Gibbs, nós sabemos que a energia livre de um sistema, seja um gás ou uma solução aquosa, o que quer que seja, é então uma soma da energia interna, a soma da energia cinética de todas as moléculas, o produto PV e esse termo, que é o produto da temperatura pela entropia, que nós vimos já em alguns exemplos, que é o termo responsável pela diminuição da energia livre, quando esse termo S, a entropia, aumenta no decorrer de um processo espontâneo. Então, na realidade, a resposta a essa pergunta, qual a máxima energia que pode ser extraída de um gás que estava anteriormente comprimido num certo volume, confinado a um certo volume, é a quantidade de energia livre desse gás. Essa é uma resposta teórica, mas do ponto de vista prático, de que modo que nós podemos extrair toda a energia livre do gás, sem que ocorra um desperdício dessa energia livre. Então, voltando no nosso primeiro exemplo, onde o peso era colocado sobre o êmbolo e era um peso inferior àquele necessário para estabilizar o gás, portanto, nós tínhamos que ter colocado uma trava nessa posição. Ao retirar a trava, o gás subiu, expandiu, o êmbolo subiu juntamente com o seu peso, a temperatura diminuiu. Nesse caso, o que aconteceu pode ser esquematizado aqui embaixo no gráfico da pressão versus volume. Então vocês vejam que a curva experimental provável desse experimento 2, a curva experimental, evidentemente que pode ter uma pequena variação aqui, mas ela é essa curva experimental representada por essa linha pontilhada. Sendo que a área abaixo desta linha, dessa curva, que é a curva ideal, que é a curva PV do produto PV, que é uma isoterma, esta área, eu deveria ter pintado isso aqui, mas vocês acho que conseguem entender, esta área representa uma quantidade de energia, porque o produto PV é uma quantidade de energia. Então, toda essa área abaixo da linha teórica, ou ideal, representa o máximo trabalho ou a máxima energia que pode ser retirada da expansão desse gás. Então vocês vejam que entre a curva experimental, no experimento 2, onde o gás subiu rapidamente, e a curva teórica, existe toda esta região que não foi utilizada como trabalho útil. Se nós formos agora no gráfico do experimento 3, onde a expansão foi realizada com um pouco mais de cuidado, ou seja, de uma maneira mais delicada, colocando-se um grande número de pesos e retirando-se um pezinho de cada vez e fazendo com que as trocas de calor ocorressem em pequenas quantidades a cada retirada do peso, de modo que a temperatura nunca desceu significantemente abaixo de 300 Kelvin, nós obtivemos essa escadinha
que é uma boa aproximação da expansão ideal ou isotérmica. Então, nós podemos fazer agora uma aproximação da quantidade de energia fazendo a soma desses retângulos, que constitui cada um desses retângulos uma etapa elementar da retirada de um peso. Então, se nós olharmos aqui, nós vamos ver que esse primeiro retângulo é um produto P, um P constante, com uma pequena variação de volume. Depois a pressão cai, ocorre uma outra variação de volume. E se nós somarmos as áreas desses retângulos, nós vamos ter então o trabalho que pode ser extraído do gás como sendo uma somatória desses produtos P dV ou P ΔV. De um volume inicial, que está aqui, até um volume final, que pode ser até o volume no qual o gás praticamente não tem mais trabalho, não tem mais energia disponível, porque ele já se expandiu tudo o que ele poderia se expandir. Então, na realidade, o que nós poderíamos fazer em termos teóricos, o que é muito difícil fazer experimentalmente, é fazer esse tipo de somatória usando um número infinitamente grande, um número infinito de degraus. Mas isso, matematicamente, significa que a gente faz, então, um processo chamado integração. Ou seja, se nós agora fizermos um número infinito de degraus, de variações muito pequenas de volume, e fizermos essa somatória, nós vamos ter então esse trabalho na forma de uma integral. Então, esta integral PDV nada mais é do que esta somatória, esta área, estendida para o caso onde nós fazemos um número infinitamente grande, um número infinito de etapas ou de pequenos degraus de variação de pressão e acréscimo de volume. Mas, para fazer matematicamente essa integração, nós precisamos ter uma variável no lugar de P, preferencialmente uma variável que seja o volume. Então essa integração fica muito mais fácil. Na realidade, o que nós vamos fazer é colocar a pressão em termos do volume. E isso é possível se nós usarmos a velha equação PV igual a nRT que está aqui em cima. E, portanto, nós tiramos daqui a pressão como função do volume. Então vocês vejam que a pressão é nRT 1 sobre o volume. Então, na integral que está aqui, nós vamos substituir a pressão com o seu equivalente 1 sobre o volume. E multiplicando, evidentemente, por nRT, mas o nRT nesse caso vai ser uma constante. Usando uma propriedade... Bom, muito bem, então nós sabemos, isso é um fato conhecido da matemática, que a integral da função 1 sobre v é a função logaritmo neperiano. Então nós temos que a integral dessa função aqui vai ser então nRT logaritmo neperiano do volume final menos o logaritmo neperiano do volume inicial. Portanto, nós fizemos uma integração dentro dos limites de volume inicial e volume final. E aqui nós vamos ter então que nós podemos colocar, agora usando uma outra propriedade dos logaritmos, logaritmo de A menos logaritmo de B é igual a logaritmo de A sobre B. Então isso é uma coisa que a gente aprende no colegial, é bastante conhecida. Então, em vez de colocarmos ln v final menos ln v inicial, nós simplesmente colocamos ln da razão v final, volume final sobre o volume inicial. Muito bem, mas como existe essa relação entre pressão e volume, e nós podemos colocar, se nós colocarmos o número de moles sobre volume, nós temos o termo concentração. Daqui nós podemos tirar a concentração facilmente. Eu não fiz aqui, mas vocês podem fazer depois a conta. E a gente pode provar que a relação entre o volume final e o volume inicial é igual à relação entre a concentração inicial e a concentração final.
evidente, porque quanto maior o volume, menor a concentração. Quanto maior o volume, menor a concentração. Então, a relação entre essas... Então, esta razão é igual a esta razão. E daqui, na realidade, então, a concentração seria a concentração de moléculas, o número de moléculas do gás, dividido pelo volume respectivo. Então, daqui nós vamos obter, finalmente, que o trabalho, todo o trabalho que pode ser extraído do gás, e, portanto, nós já vamos adiantar que esse trabalho é igual à energia livre daquele gás, porque quando o gás se expande, ele vai transformar a sua energia livre em trabalho, ele vai perder energia livre e vai transformá-la em trabalho. Então, esse trabalho é igual à quantidade de energia livre que o gás possui no seu estado mais comprimido. Então, esta quantidade de energia livre é nRT, logaritmo da concentração inicial. E aqui nós vamos colocar esse nRT, logaritmo da concentração final, como sendo essencialmente uma constante que vai se chamar um potencial químico estándar. Isso aqui é um pouquinho chato de discutir, porque esse potencial estándar ele se refere a um gás que tem uma temperatura, que tem um certo número de moles e um certo volume e uma certa pressão. Mas vocês não precisam se preocupar muito com isso, que normalmente esse termo aqui ele entra como uma constante na equação. E o que vai nos interessar agora, do ponto de vista de sabermos qual é a energia livre disponível nesse gás, ou seja, aquela energia da qual nós podemos extrair trabalho útil, essa energia livre vai ser dada por esse termo nRT, logaritmo neperiano da concentração inicial das moléculas do gás, ou seja, da concentração do gás, daquele gás do qual nós queremos saber a sua energia livre. E esta concentração, ela evidentemente vai depender do volume. No volume inicial do gás, a concentração vai ser maior. Se nós dividirmos agora esta quantidade de energia pelo número de moles, nós vamos ter uma quantidade de energia por mol. E esta quantidade de energia por mol é o chamado potencial químico desse gás, no caso de um gás. Depois nós vamos ver que isso se aplica a uma solução, da mesma forma, não tem diferença. Então, o potencial químico desse gás é dado por RT, logaritmo da concentração do gás, mais esse termo que é um potencial químico estándar. E nós usamos como símbolo tradicional do potencial químico a letra grega μ. Então μ é um potencial químico estándar, que agora está aqui, é um μ0, potencial químico estándar, que seria esse termo aqui, mais o logaritmo, mais a constante dos gases multiplicada pela temperatura e pelo logaritmo neperiano da concentração das moléculas de gás naquele volume. E mais o produto PV. O produto PV nós não podemos nos livrar dele, porque ele faz parte da definição da energia livre. Então ele está sempre presente. Portanto, nós temos aqui esta formulazinha, que é a fórmula na qual nós gostaríamos de ter chegado, e efetivamente nós chegamos, né, que nos dá a energia livre ou potencial químico de um gás. Mas isso agora nós podemos estender, por exemplo, para o potencial químico de uma solução de glicose. Então, aqui nós vamos colocar a letra μ referente à glicose, o μ0 da glicose, e aqui nós teríamos a concentração inicial, a concentração de glicose naquela solução. O PV nos sistemas biológicos nós não costumamos considerar de modo importante, porque ele se anula quando a gente faz a diferença, e a pressão é sempre constante, é sempre a pressão atmosférica nos seres vivos. Nós vamos terminar então, eu agradeço a atenção de vocês, e na aula seguinte nós vamos trabalhar com exemplos mais específicos e mais práticos.